Eu, obviamente, queria estar numa noite um pouco melhor, mas, como eu tenho dito, tudo que está acontecendo na minha vida, tudo que acontece na sua vida, nada do que acontece na sua vida não tem a mão de Deus de alguma forma, e tudo está sempre sob o controle dele. E, obviamente, também esse indiciamento ridículo, absurdo da Polícia Federal do Lula contra mim. Então, aqui a primeira coisa que eu li aqui foi ridículo, né? E é isso mesmo. É ridículo o que nós estamos vendo hoje no país, né? Indiciamentos completamente fora da lei. Aliás, eu quero aqui parafrasear repetir, na verdade, não é nem uma paráfrase, repetir o meu colega Gustavo Gayer. Ele disse o seguinte sobre si mesmo, e digo sobre mim agora: se eu fosse corrupto, nada disso estava acontecendo comigo. Infelizmente, está tudo invertido no Brasil. Quem é correto, quem é honesto, quem denuncia o que está acontecendo na Polícia Federal, que é o que eu fiz na tribuna da Câmara e o que eu vou continuar fazendo na tribuna da Câmara, isso é alvo de investigação. Mas o que eu denunciei não vai ser investigado. É isso que a Polícia Federal está dizendo no seu relatório, do qual tive conhecimento hoje, relatório do dia 13 de novembro, mas foi enviado para o nosso advogado hoje, ou ontem à noite, e agora, né, tornado público, inclusive por uma fala do presidente Bolsonaro. Ele fez uma live há pouco de Brasília, e eu mandei para ele no WhatsApp, né, tem solidariedade também que está acontecendo com ele, dizendo que eu fui indiciado pela Polícia Federal, e ele falou na live sobre esse indiciamento, lembrando, inclusive, que ele foi deputado e a Constituição foi alterada enquanto ele era deputado para ampliar a imunidade para quaisquer opiniões, palavras e votos. E agora, como vocês viram acontecer comigo, em virtude de uma denúncia que eu fiz e que eu mantenho, na tribuna da Câmara dos Deputados, sou eu investigado e não é a minha denúncia que está sendo investigada. Bom, o senador Rogério Marinho entrou com uma representação diretamente na Procuradoria-Geral da República contra o delegado Fábio Schor, depois de acontecer toda essa abertura de inquérito contra mim, para que a promotoria, a procuradoria, né, o Ministério Público faça a devida investigação do caso. Então, já estamos fazendo aquilo que precisa ser feito mesmo, que é averiguar o que foi denunciado, ou pelo menos esperamos que as autoridades competentes assim o façam. Agora, isso é simplesmente surreal. Num país em que há um parlamento, um deputado não poder mais fazer uma denúncia, não poder mais falar o que pensa, não poder mais dizer, mesmo que esteja errado. Aliás, muitas vezes nós estamos errados, enganados, mas para isso serve a imunidade parlamentar também, para proteger o parlamentar, para que ele não tenha medo de eventualmente errar. Ué, o que é isso aí? No fundo, saiu um monte de fogos de artifício. Acho que foi a forma como eu me expressei aqui. Enfim, para que um parlamentar, mesmo quando ele venha a errar, ele não se sinta ameaçado por uma eventual retaliação, por um eventual processo. E é isso que, lamentavelmente, nós estamos vendo hoje acontecer no Brasil. Estão tentando nos intimidar, a todos os parlamentares. Bom, vocês já sabem que eu não fui depor na Polícia Federal, eu não vou cumprir ordens ilegais, não vou cumprir nada que seja fora da Constituição. Eu, inclusive, me causou espécie ler no relatório da Polícia Federal, que, aliás, está em sigilo, né, um relatório clandestino. É mais um relatório clandestino, né? Porque quando as coisas precisam ser feitas nas sombras, quando a vítima de todo o processo, no caso eu, não pode revelar ao mundo todos os detalhes porque foi decretado sigilo, é porque, na verdade, não se quer levar ao público de forma transparente todos os abusos que eles estão cometendo. Mas lá pelas tantas dizem que um e-mail encaminhado pelo meu advogado, o doutor Alexandre Wunderlich, aliás, excelente advogado, tem feito um excelente trabalho,
Eu realmente tenho orgulho da minha defesa, não só dele, também das nossas assessorias, da Karine Amorim na liderança do Novo, da Ornella no meu gabinete, enfim, e também dos demais advogados que têm cuidado de outros casos e que lamentavelmente precisam cuidar de casos de pessoas honestas perseguidas pelo Estado, né? Mas infelizmente a situação hoje no Brasil, né? Diz o relatório da Polícia Federal que em e-mail encaminhado pelo Dr. Alexandre Wunderlich, ele informou a impossibilidade do meu comparecimento. É mentira da Polícia Federal. Eu não disse que era impossível eu comparecer, eu disse que eu não compareceria. Ponto final. Não compareceria. Informei os motivos por escrito, todos, né? E disse, eu não vou comparecer diante da autoridade policial, porque não há nada para explicar. Não há nada para explicar. Aliás, falando em sigilo, falando em relatório clandestino, vocês se deram conta que o relatório aí, que indiciou 37 pessoas, se eu não estou enganado, inclusive o ex-presidente Bolsonaro, que esse relatório até hoje não vazou. Tem gente dizendo que estão até agora confeccionando o relatório. Sempre vaza. Dá umas poucas horas, tá na rua. Por que esse relatório não vazou? Sabe por quê? Porque eles vão criando uma narrativa, essa narrativa do golpe, narrativa da tentativa de matar o Lula, o Alckmin, o Moraes e o próprio a própria vítima é quem vai conduzir o inquérito. Olha que coisa mais absurda. Coisa, aliás, que inclusive aconteceram na Venezuela, né, que o Maduro acusou o Guaidó e também de militares de tentar matá-lo. Então toda essa narrativa que eles criam, né, ela vai para a imprensa, eles mandam trechos do relatório, é o que eu suspeito, porque ninguém vazou o relatório inteiro, não entendo, não parece, não tem nenhum estagiário que por acaso vazou isso para algum amigo e aí foi aparecer, já faz dias. Vão mandando trechos para criar a narrativa deles, para quando sair um relatório cheio de furos. Esses relatórios têm furo, tem mais furo que queijo suíço. É incrível. Tem mais furo que queijo suíço. Mal escritos, português horroroso, sem revisão nenhuma e pior, cheio de inconsistências, de incoerência. O meu, e tenho certeza também, esse do tal do golpe, da tentativa de assassinato. Então o que eles fazem? Eles fazem toda uma narrativa na imprensa para ir colando no público, como Goebbels dizia, né, uma mentira repetida 1000 vezes se torna verdade, ou várias vezes se torna verdade, ou muitas vezes, não sei como é que é exatamente a expressão dele, né? Aí fica essa narrativa colada no público e quando vem o relatório já ninguém mais está interessado. Então, pessoal, aqui é tão absurdo que chega o policial federal, tá? Chega o policial federal a pedir no indiciamento ao escrivão, olha aqui, que ele se certifique de que há ou não registro de arma de fogo em meu nome, para que existindo a posse ou porte de arma, espeça-se ofício à Divisão Nacional de Controle de Armas de Fogo da Polícia Federal, informando o presente indiciamento e, por consequência, para que seja formalizada a cassação do direito. Gente, isso é um absurdo. É um absurdo, é um atentado ao direito de qualquer cidadão. Isso aqui é primeiro que é um processo de calúnia, certo? Que eles estão movendo contra mim. Uma suposta calúnia, sendo que eu fiz a denúncia de um profissional da Polícia Federal que não está agindo, na minha opinião como deputado federal, corroborado em evidências que eu tenho, muito claras e que são públicas, que estão na imprensa, inclusive internacional. A minha denúncia é tratada como uma calúnia, como uma ofensa contra o policial. E depois de aberto o inquérito, depois de feita a investigação, cara, é surreal. Eles decidem me indiciar e se porventura eu tiver arma de fogo, pede-se que esse meu direito seja cassado. Olha, é surreal. Aí, bom, o relatório final então. Vai lá, o relatório final vai passando. Lá pelas tantas, o policial faz ainda o seguinte. Coloca aqui, ó. E depois, porque faz todo um arrazoado completamente sem pé nem cabeça, tentando comparar a imunidade
parlamentar e inviolabilidade por opinião, palavras e votos, a inviolabilidade da intimidade. Em primeiro lugar, o cara é policial federal. Se ele não pode responder pelos seus atos como servidor público, ele não pode ser servidor público. Ponto. Ponto. Um deputado federal está lá para fiscalizar um servidor público, qualquer servidor público. Se ele se sente atingido na honra da intimidade pessoal dele, eu nem conheço a pessoa, Fábio Alvarez-Shor, não o conheço. Só sei que como policial federal ele não está agindo de acordo com o que se espera de um policial federal. Está agindo como policial do Lula, policial do Moraes. É isso. Eu disse na tribuna, repito. Aliás, tudo que eu repeti depois na tribuna foi também para o relatório, porque eu disse, repito e vou repetir mais vezes, não tem problema, eu sou deputado federal, eu sei o que a Constituição me garante e não é um relatório de Polícia Federal que vai me intimidar. Nada disso vai me intimidar. Estão muito enganados, se acham que esse pedaço de papel aqui no iPad vai me parar, vai me intimidar. Isso aqui me faz rir e me faz ter mais força. Porque eu, inclusive para o exterior, estou levando essa informação, porque ela se conecta diretamente à prisão ilegal do Felipe Martins, que foi apenas possível porque houve uma fraude justamente nos Estados Unidos no registro de entrada. Sabe-se lá como foi feito e sabe-se lá como foi utilizado por esse policial federal, Fábio Alvarez-Shor. Aliás, sabe-se lá nos Estados Unidos, sabe-se e vai ser descoberto. Eu não tenho dúvida disso. E estão assistindo essa live, e parte dessa live vai ser usada também, pelo que eu tenho percebido nos relatórios, num próximo relatório. Então assim, gente, é absurdo. Estão confundindo imunidade parlamentar e inviolabilidade por opiniões, palavras e votos com inviolabilidade, a intimidade da pessoa que eu nunca ataquei, repito, não sei quem é, não tenho amizade nem inimizade, não conheço, eu estou falando do profissional, eu estou falando do policial. E eu não só tenho o direito de fazer isso, eu tenho o dever de fazer isso. E se eu fiz com palavras duras, foi porque até o momento não adiantou nada. E as palavras duras foram a única coisa, na verdade, que ajudaram a fazer com que esse caso ficasse mais conhecido. Porque graças às palavras duras eu agora estou sendo investigado. Eu agora, aliás, fui indiciado mais que investigado. E agora mais pessoas sabem quem é Fábio Alvarez-Shor. Quais são os abusos de autoridade que ele cometeu? Por que eu estou falando tanto nele? Porque não é só o caso Felipe Martins. São vários casos de vários brasileiros que ele comandava. Agora está de licença médica, né? Que se recupere. Não conheço, não tenho, né? De novo, amizade nem inimizade, saúde em primeiro lugar. Mas já disseram que ele vai ser transferido para o exterior. Como tantos outros policiais que prestaram serviço à ditadura no Brasil e depois foram transferidos para o exterior para cargos, né, bem poupudos, em lugares bacanas e longe também do radar. Mas eu não vou esquecer quem é Fábio Alvarez-Shor e nenhum de vocês vai. Então, quer dizer, o que eu fiz na tribuna foi chamar atenção para ele, para esse caso, e chamou tanto atenção que eu acho que isso aqui é um tiro no pé. Porque eu não vou parar, eu vou só aumentar as minhas falas diante da indignação que me causa. E lá no fim do relatório é engraçado, porque é o seguinte, dizem eles ainda, olha só, e depois, honestamente, né, eles falam, mostram aqui, inclusive, passam a parte em que eu falo que eu tenho imunidade, mas enfim, lá no fim ainda eles botam assim, e depois, honestamente, conferir pertinência parlamentar às falas do tipo putinha do Alexandre de Moraes. Nunca falei isso dele. Parece que um outro deputado falou. Eu nunca falei. Isso aqui deve ser copia e cola. Porque se outro deputado falou, deve ter vindo de um outro processo. Então isso aqui também eu estou vendo em vários relatórios da Polícia Federal. Eles fazem Ctrl+C, Ctrl+V. Eles pegam e vão botando, depois não se dão conta, não fazem a revisão. Gente, é um horror. Isso aqui, por sinal, não é do Fábio Alvarez-Shor, obviamente, porque ele pediu para representar. É do Marcos Bom Tempo, que é uma delegacia de combate à corrupção. Em vez de estar indo atrás de corrupto, em vez de estar indo atrás de bandido, está indo atrás de deputado federal que está denunciando irregularidades na Polícia Federal. É este o governo do Lula, esta é a polícia do Lula. E neste caso, uma polícia que está fazendo relatório para apreciação não do Moraes, até é importante dizer isso, mas do Flávio Dino, porque Flávio Dino foi quem abriu o inquérito, né?
putinha do Alexandre de Moraes, repito, nunca disse isso, mas tá aqui entre aspas. Bandido, covarde, falei essas duas coisas sim na tribuna. Cachorrinho de Alexandre de Moraes, não falei, não sei quem falou, desconfio, não vi pelo menos, mas me disseram que foi outro deputado federal, deve ter copiado de algum lugar. Ou ainda, continua aqui o relatório policial federal, outorgar isenção incondicional às incriminações infundadas. Quais incriminações infundadas, gente? Eu fundamentei, evidenciei, demonstrei, a mídia internacional demonstrou que Felipe Martins só ficou preso porque utilizaram de uma fraude que foi operada no território americano para dizer que ele tinha saído do país. Uma fraude com o passaporte dele, inclusive usaram um passaporte cancelado para forjar a entrada dele em Orlando no CBP e depois mudaram. O Poder 360 deu e toda a imprensa deu. Tá? Então, quer dizer, eu não tenho nenhuma incriminação infundada, eu sou muito cuidadoso, quem me conhece sabe, aliás, você me acompanha sabe, eu sempre falo tudo com fatos. Fatos, isso me deixa indignado. E incriminações infundadas, uma ova! Isso aqui vai ser tudo muito bem, não só explicado, mas consubstanciado para botar na cadeia sim quem precisa estar na cadeia. Que são, inclusive, policiais que não cumprem com a sua função e que estão perseguindo pessoas honestas. Então vamos lá, outorgar isenção incondicional às incriminações infundadas, mentira, uma ova! Ditas por dizer uma ova, eu não disse por dizer nada. Eu disse porque eu tenho coração pelas pessoas que estão sendo perseguidas. Eu tenho consideração pelas pessoas que estão sofrendo. Muitas delas que não têm nenhuma motivação política, não ser o melhor pelo seu país, não tem motivação partidária, não tem nada, não tem envolvimento, não quer um cargo, não quer um benefício, não quer nada, só quer um Brasil melhor, está sendo perseguido. Então eu não digo nada por dizer, nada que eu estou dizendo aqui é por dizer, aliás, e que fique registrado porque depois eu vou ler num próximo relatório da Polícia Federal a transcrição dessa minha live, vai ser feito por inteligência artificial, inclusive sem revisão, um monte de palavra minha vai sair errada e vai ser colocado no relatório da polícia. Né? Tem uma parte que eu digo assim, que me venha então, venha atrás de mim, né? Se você não for covarde. Tem uma parte lá que eu falei isso e saiu, que veio atrás de mim sem nenhuma revisão, assim ó, você visse o porco dessa polícia do Lula. É óbvio, usa inteligência artificial, nem revisa, o mínimo que tem que fazer é fazer uma revisão numa inteligência artificial, nem isso sabe fazer. Eu tô indignado, pra quem tá assistindo aqui, vai fazer, depois vai ter corte, isso aqui com certeza vai pros cursinhos aí, pra quem tá fazendo curso pra entrar na Polícia Federal. Por favor, aumentem o nível, pelo menos, da revisão das inteligências artificiais que são utilizadas nos relatórios da Polícia Federal. Se me dá vergonha como brasileiro, aqui não tô falando nem da perseguição política, tô falando português. Vão, por favor, fazer um serviço decente, não porco. Vocês passaram uma prova super difícil, deixaram um monte de gente para trás no português, faz um relatório decente pelo menos, mesmo que seja para perseguir politicamente, mesmo que seja para cometer crime, mas pelo menos escreve o português direito, por favor. É uma vergonha isso aqui, gente, isso aqui... Olha, é surreal o nível de erro de português, de falta de concordância, nem vou dizer mais nada sobre isso porque tem coisa mais importante para falar. Mas para continuar, sem qualquer proveito ou propósito social. Ah, sim, o delegado da Polícia Federal define o que tem proveito e propósito social num discurso meu, né, na tribuna da Câmara dos Deputados. É o policial federal que define o que tem propósito social agora. Ah, tomar banho, gente, que isso? Vamos lá, sem qualquer proveito ou propósito social seria apequenar por demais, para não dizer amesquinhar a função de um congressista, tão cara e importante ao bom funcionamento da democracia. Tá bom, agora um policial federal aqui, com todo o respeito que eu tenho a todos os policiais federais, tá? Com todo o respeito a todos os profissionais, agora é ele que vai decidir, né? Marco Bom Tempo, delegado de Polícia Federal numa delegacia anticorrupção, deveria estar perseguindo, na melhor acepção do termo, não na pior delas, na melhor acepção do termo, bandido, corrupto, bandido de colarinho branco, tá aí agora servindo de capacho para essa ditadura aqui, para perseguir um deputado federal, tá? E ainda
elucubrando sobre qual é a função de congressista, né, enfim, qual é a função que é tão cara e importante ao bom funcionamento da democracia. Gente, é de indignar isso aqui, sinceramente, não tenho mais palavras para definir o que está acontecendo no Brasil em termos de desrespeito à Constituição, em instalação de uma ditadura e em busca de fazer favor, puxar o saco de quem está no poder para crescer profissionalmente. É só ver, isso aí tá tudo mapeado. Em breve a gente vai mostrar tudo direitinho, qual policial federal foi transferido para onde, até porque tem uma grande parte dos policiais federais, tá todo mundo assistindo isso aqui, aposto que um monte de policial federal vai lá assistir o que o Marcelo tá fazendo, e muita gente boa na Polícia Federal assistindo, porque tá hoje calada e envergonhada, a maioria. Volta e meia tô no aeroporto, entrando ou saindo do país, e encontro policiais federais que me cumprimentam e que me dizem parabéns pelo teu trabalho. Segue a ser uma vergonha o que está acontecendo na nossa corporação. Porque é uma meia dúzia, tá? Na cúpula, tá lá para puxar o saco, tá lá para ganhar cargo no exterior, e isso aí tudo vai passar. A CPI do abuso de autoridade, perdão, que eu propus na Câmara dos Deputados, vai investigar tudo. E um a um, cada criminoso, cada um que cometeu o crime de abuso de autoridade, vai ser punido pelo que fez. Então não pense num carguinho no exterior, não pense num benefício de curto prazo, porque isso não vale a pena. Não vale a pena. A democracia que vale a pena. O Estado de Direito vale a pena. A justiça no país vale a pena. A honestidade vale a pena. A gente precisa fazer valer o que realmente vale a pena no Brasil. E eu vou até o fim pelo que vale a pena. O que não vale a pena, esquece. Eu não vou fazer. Não vale a pena eu me curvar momentaneamente diante desses tiranos, desses ditadores. Não vale a pena eu ficar quieto e me esconder, ficar omisso e dizer que eu vou esperar os outros serem perseguidos e quando a calmaria passar, aí eu vou me pronunciar. Até porque eu quero saber de alguns que estão escondidos nesse momento, onde estão passando. Um deles, inclusive, eu gostaria de saber muito onde está hoje, que é o ministro André Mendonça do STF. Onde está o ministro terrivelmente evangélico do STF? Onde está o ministro André Mendonça do STF? Onde está aquele ministro que precisa ter compaixão por cristãos de Bíblia embaixo do braço que estão sendo perseguidos por terem, naquele dia 8 de janeiro, estado no lugar errado, no momento errado, mas não cometeram crime nenhum? Eu quero saber onde está o ministro do STF, André Mendonça. Onde anda? Porque a última vez que eu vi ele foi quando ele tomou um pito do chefe, assim parece que ele é, pelo menos, Alexandre de Moraes. Tomou um pito ali, como se menos ministro fosse do que os demais, e se acabrunhou. Onde está o ministro André Mendonça? Sabe, essas coisas me deixam muito chateados, porque tem muita gente, inclusive na Câmara, no Senado, que se elegeu com a bandeira da direita, do Bolsonaro, do liberalismo, do conservadorismo, e hoje se esconde. Isso quando não se vendeu. Isso quando não se vendeu. Então, pessoal, vamos pra cima. Eu vou continuar trabalhando do jeito que eu sempre trabalhei. Eu não tenho nenhum problema em eventualmente reconhecer quando eu erro. Eu sou uma pessoa absolutamente humilde nesse ponto. Todos sabem que volta e meia eu digo aqui, realmente, eu me excedi, podia ter falado diferente. Agora, quanto a esse discurso na tribuna da Câmara dos Deputados, essa perseguição da Polícia Federal só demonstra que eu estava absolutamente certo. Absolutamente certo no que eu estava denunciando. Porque se eu não estivesse certo, eles não estavam me perseguindo. Se eu não tivesse pegado no calo daquele policial federal Fábio Schor, Marcos Bontempo e toda essa trupe de policiais federais, são 9 delegados policiais federais, 5 agentes até o momento, na perseguição contra mim, toda essa trupe não estava hoje atrás de mim. E cada um deles está contribuindo, colaborando com esse regime ditatorial que a gente tem hoje no Brasil. Cada um deles está contribuindo e colaborando com Lula, com o STF, com esse regime ditatorial que nós temos hoje no país. Cada um deles. E se alguém vai precisar de anistia, são essas pessoas, e não quem não cometeu o crime. É um termo errado, inclusive,
desculpe minha veemência, até estou falando mais tempo do que eu pensava nessa live. É um termo errado dizer que a gente quer anistia para pessoas que não cometeram crime nenhum. Algumas pessoas, sim, depredaram, vandalizaram, precisam pagar de acordo com o crime que cometeram. E, aliás, já pagaram mais do que deveriam pela legislação brasileira todas as pessoas que vandalizaram. E em comparação com o MST e outros grupos terroristas, grupos criminosos, infinitamente mais, porque esses não pagam pelos crimes que cometem nunca. Agora, uma grande parte dos brasileiros que esteve no 8 de janeiro, ou que está sendo perseguido por postar na rede social, está perseguido porque gosta do Jair Bolsonaro, porque defende o Bolsonaro, ou porque é de direita, ou porque defende uma ideia que não é agradável ao STF, ao Lula ou à esquerda, uma grande parte desses brasileiros não precisa de anistia, porque não cometeu crime nenhum. Eles precisam de justiça e vão precisar de indenização do Estado pela injustiça, porque eles precisam só ter uma vida digna. Agora, quem está perseguindo, quem está hoje no poder, essas pessoas sim, eventualmente, podem precisar de anistia porque estão cometendo crimes. Na minha opinião, precisam, na verdade, de punição. Precisam, inclusive, de cadeia, muitos deles. O Lula, inclusive, já esteve na cadeia e não devia nem ter saído dela. Só pôde sair porque justamente outros que estão cometendo abuso de autoridade agora permitiram, que são os ministros do Supremo Tribunal Federal. Esses sim, talvez vão precisar, ou melhor, talvez vão ganhar anistia no futuro. Porque o que eles precisam mesmo é de punição. Agora, brasileiros honestos, corretos, que nada fizeram, ou que talvez até fizeram alguma coisa, mas que já pagaram muito mais do que deviam, não precisa de anistia, precisa de justiça e de reparação. Então, pessoal, era isso que eu tinha para dizer. Eu peço desculpa de novo pelo tempo, pela veemência. Eu estou vendo aqui que a live, de qualquer maneira, manteve-se com uma excelente audiência do início ao fim, pelo interesse das pessoas no que está acontecendo, não apenas comigo, mas com a democracia no Brasil. E vocês podem ter certeza, de minha parte, nunca vai ter covardia. Nunca vai ter desistir do que é correto. Eu tenho pena de quem é morno. Fico indignado, inclusive, com quem não está fazendo o que podia fazer nesse momento pela nossa nação. De outra forma, eu fico muito feliz e satisfeito em saber que há tantos brasileiros, milhares, milhões deles como vocês, que estão aqui, que acreditam e têm esperança num Brasil melhor. É só com o povo na rua, com um brasileiro de bem agindo, que nós vamos mudar de fato esse país. Muita gente desistiu de ir para as ruas nos últimos meses, últimos anos. Depois começaram a voltar. Agora é hora de não sair mais. Nós precisamos voltar e não sair mais às ruas. Porque o 8 de janeiro foi pensado justamente para dar governabilidade ao Lula e não ter a oposição que deveria ter nas ruas todos os dias. Já tinha até caído se não tivesse acontecido o 8 de janeiro, pela pressão popular. Precisamos voltar para as ruas, precisamos fazer manifestação como se faz em qualquer país democrático, inclusive em ditaduras. Porque nada põe mais medo em político, principalmente em ditador. Não importa se no Planalto ou no STF, não importa se de gravata ou de toga, do que povo na rua. Obrigado, pessoal. Obrigado pela solidariedade, pelo apoio. Contem sempre comigo. Boa noite. Boa noite a todos. Se você assistiu até aqui, gostaria muito de saber sua opinião. Deixe seu comentário para ajudar no engajamento, curta e compartilhe com seus amigos. Se é a sua primeira vez aqui ou ainda não se inscreveu, considere se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. E lembre-se, direita segue direita. Confira mais um dos vídeos que estão aparecendo na tela.